Olá, povo brasileiro! Hoje eu estou aqui para ler mais um capítulo deste livro, Autobiografia de um Yogi. Faz vários dias que eu estou tentando gravar um capítulo desse livro e sempre acontece alguma coisa para interromper a gravação. Espero que nesse vídeo eu consiga terminar a leitura sem nenhum erro, sem nenhuma interrupção. Eu vou ler hoje o capítulo 27. O capítulo 27 está na página 271. Autobiografia de um Yogi, capítulo 27, página 271. Fundação de uma escola de yoga em Ranchi. Por que você se opõe ao trabalho de organização? A pergunta do mestre me assustou um pouco. É verdade que naquela época, intimamente, eu achava que as organizações eram caminhos de marimbondos. É uma tarefa ingrata, senhor, respondi. Não importa o que o líder faça ou deixe de fazer, ele é criticado. Quer para você toda a divina coalhada? A réplica do meu guru veio acompanhada de um olhar severo. Poderia você ou qualquer outra pessoa atingir a comunhão com Deus através da yoga sem uma linhagem de mestres de coração generoso que não tivesse querido transmitir seu conhecimento aos outros? E acrescentou: Deus é o mel, as organizações são as colmeias. Ambos são necessários. Qualquer forma é inútil, naturalmente, sem o espírito. Mas por que não deveria iniciar colmeias operosas, cheias de néctar espiritual? Seu conselho comoveu-me profundamente. Embora não respondesse, em meu peito nasceu uma resolução inflexível. Compartilharia com meus companheiros, tanto quanto estivesse em meu poder, as verdades libertadoras que aprendera aos pés do meu guru. Senhor, orei, que o teu amor brilhe para sempre no santuário de minha devoção e que eu seja capaz de despertar esse teu amor em todos os corações. Em ocasião anterior, antes do meu ingresso na ordem monástica, Sri Yukteswar fizera uma observação inesperada. Como você sentirá a falta de uma esposa na sua velhice? Dissera. Não concorda que o chefe de família, empenhado em trabalho útil para manter a mulher e filhos, representa um papel digno de recompensa aos olhos de Deus? Senhor, protestei alarmado. Sabe que só desejo nesta vida o bem-amado cósmico. O mestre rira com tanta jovialidade que compreendi que pronunciara aquelas palavras apenas para me testar. Lembre-se, dissera devagar, quem rejeita os deveres mundanos habituais só pode se justificar assumindo algum tipo de responsabilidade por uma família muito maior. O ideal de educação correta para o jovem sempre estivera em meu coração. Via claramente os áridos resultados da escolaridade comum, que visa apenas o desenvolvimento do corpo e do intelecto. Os valores morais e espirituais, sem cujo apreço nenhum homem pode se aproximar da felicidade, ainda estavam ausentes do currículo formal. Decidi fundar uma escola onde os meninos pudessem desenvolver sua plena estatura de seres humanos. Meu primeiro passo nessa direção foi dado com 7 crianças em Dica. É uma pequena localidade rural de Bengala. Um ano depois, em 1918, graças à generosidade de Sir Manindra Chandra Mundi,
Marajá de Qasim Bazar, pude transferir meu grupo, que crescia rapidamente em número, para Ranchi, esta cidade em Bihar, a 320 quilômetros de Calcutá, é abençoada por um dos mais saudáveis climas da Índia. O Palácio de Qasim Bazar em Ranchi tornou-se o edifício principal da nova escola que denominei Yogoda Satsanga Brahmacharya Vidyalaya. Vidyalaya significa escola. Brahmacharya refere-se aqui a um dos 4 estágios do plano védico para a vida humana, que são: 1. O estudante celibatário, Brahmachari. 2. O chefe de família com responsabilidades mundanas, Grihasta. 3. O eremita, Vanaprastha. 4. O residente na floresta ou andarilho, livre de todas as preocupações terrenas, Sannyasi. Este esquema ideal de vida, apesar de não ser amplamente seguido na Índia moderna, ainda tem muitos devotados seguidores. Os 4 estágios são religiosamente seguidos sob a direção permanente de um guru. Outras informações sobre a escola de Ranchi podem ser encontradas no capítulo 40. Organizei os programas para os cursos primário e secundário. Incluíam matérias agrícolas, industriais, comerciais e acadêmicas, adotando os ideais educativos dos rishis, cujos ashrams na floresta eram os antigos centros de cultura, tanto secular quanto divina, para a juventude da Índia. Providenciei para que a maior parte das aulas fosse dada ao ar livre. Aos estudantes de Ranchi, ensina-se, além da meditação yogi, um sistema original de desenvolvimento da saúde do corpo, Yogoda, cujos princípios descobri em 1916. Compreendendo que o corpo humano é semelhante a uma bateria elétrica, raciocinei que poderia ser recarregado de energia por meio do agente direto da vontade humana. Como nenhuma ação é possível sem o querer, o homem pode usar o impulsor inicial, a vontade, para renovar sua força sem complicados aparelhos ou exercícios mecânicos. Com as simples técnicas Yogoda, qualquer um pode, consciente e instantaneamente, recarregar sua força vital, centralizada na medula oblonga ou bulbo raquidiano, retirando-a do ilimitado manancial de energia cósmica. Os jovens de Ranchi responderam positivamente ao treinamento Yogoda, desenvolvendo extraordinária habilidade para transferir a força vital de uma parte do corpo à outra e para sentar-se em pose perfeita nas mais difíceis posturas. Em virtude do crescente interesse do Ocidente pelas posturas yogis, muitos livros ilustrados sobre o assunto já foram publicados. Realizavam proezas de força e resistência que muitos adultos vigorosos não conseguiam igualar. Meu irmão mais jovem, Vishnu Charan Ghosh, entrou para a escola de Ranchi. Veio a ser posteriormente um conhecido fisiculturista. Ele e um dos seus alunos viajaram em 1938 e 1939 para o Ocidente, dando exibições de força e de controle muscular. Professores da Universidade de Columbia, em Nova York, e de muitas outras universidades americanas e europeias,
ficaram assombrados com as demonstrações do poder da mente sobre o corpo. Vishnu Charan Ghosh faleceu em 9 de julho de 1970 em Calcutá. Ao término do primeiro ano de Ranchi, o número de candidatos à matrícula chegava a 2.000. Mas a escola, que naquele tempo era só internato, podia acomodar apenas 100. Logo, incitamos o ensino para alunos externos. Na Vidyalaya, eu tinha que ser pai e mãe para as crianças menores e ainda enfrentar muitas dificuldades referentes à organização. Com frequência lembrava as palavras de Cristo. Em verdade vos digo, não existe homem que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por amor a mim e ao Evangelho, que não receba agora 100 vezes mais casas, irmãos e irmãs, e pai, e mãe, e filhos, e terras, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 29 e 30. Sri Yukteswar interpretava essas palavras assim: o devoto que renuncia às experiências comuns da vida matrimonial e da educação dos filhos para assumir maiores responsabilidades em relação à sociedade em geral, 100 vezes mais agora em casas e irmãos, executa um trabalho muitas vezes acompanhado pela perseguição de um modo que não compreende, mas a identificação com grupos maiores ainda ajuda o devoto a superar o egoísmo e traz recompensa divina. Um dia meu pai chegou a Ranchi para me conceder a bênção paternal há muito tempo negada, porque eu o magoara, recusando seu oferecimento de um cargo na companhia ferroviária Bengala Nagpur. Filho, disse, agora me reconciliei com a sua escolha de vida. Sinto alegria ao vê-lo em meio a estes jovens felizes e vivazes. Você pertence aqui, mais do que aos números sem vida dos horários de trens. Ele acenou para um grupo de 12 criancinhas, coladas aos meus calcanhares. Tive somente 8 filhos, observou piscando um olho. Mas sei como você se sente. Com 100.000 metros quadrados de terra fértil à nossa disposição, estudantes, professores e eu nos deliciávamos com períodos diários de jardinagem e de trabalho ao ar livre. Tínhamos muitos animais de estimação, inclusive um veadinho, ternantemente idolatrado pelas crianças. Eu também amava o pequeno cervo, ao ponto de permitir que ele dormisse em meu quarto. Ao raiar a madrugada, a criaturinha aproximava-se, tropeçante, de minha cama, para uma carícia matutina. Um dia, quando certos assuntos exigiram minha atenção na cidade de Ranchi, alimentei o animalzinho mais cedo do que o de costume. Disse aos meninos que não lhe dessem comida até o meu regresso. Um deles me desobedeceu e lhe deu uma grande quantidade de leite. Quando voltei à tarde, tristes novas me esperavam. O cervo está quase morto devido à superalimentação. Em lágrimas coloquei o bichinho Em lágrimas coloquei o bichinho inanimado em meu colo. Orei piedosamente a Deus para que poupasse sua vida. Horas depois, a criaturinha abriu os olhos, ficou de pé
e caminhou, muito fraca. A escola inteira gritou de alegria. Naquela noite, porém, aprendi uma lição profunda que jamais esquecerei. Eu permanecera velando o animalzinho até 2 horas da madrugada, quando adormeci. O veadinho apareceu-me em sonho e disse: "Você está me prendendo. Você está me prendendo. Por favor, deixe-me ir, deixe-me ir." "Muito bem", respondi em sonho. Acordei imediatamente e gritei: "Meninos, o veadinho está morrendo." As crianças correram para junto de mim. Precipitei-me para o canto do quarto onde colocaram o animalzinho querido. Ele fez um último esforço para levantar-se, cambaleou em minha direção e em seguida caiu aos meus pés morto. De acordo com o karma de grupo que guia e regula os destinos dos animais, a vida do veadinho chegara ao fim. Ele estava pronto para progredir a uma forma mais elevada. Entretanto, com meu profundo apego, que mais tarde reconheci ser egoísta, e com minhas preces fervorosas, eu conseguira reter aquela vida nas limitações da forma animal, enquanto sua alma lutava por se libertar. A alma do veadinho fez sua súplica em sonho, porque, sem minha amorosa permissão, não podia ou não queria partir. Assim que concordei, a alma se foi. Toda a tristeza me abandonou. Compreendi mais uma vez que Deus quer que seus filhos amem a cada coisa como parte dele, e que não se enganem pensando que a morte é o fim de tudo. O homem ignorante vê apenas um muro intransponível da morte que aparentemente oculta para sempre os amigos queridos. Mas o homem sem apego, que ama os outros como expressões do Senhor, compreende que na morte os seres amados apenas regressaram para um hausto de alegria em Deus. A escola de Ranchi cresceu, de seu modesto início até uma instituição hoje bem conhecida em Bihar, em Bengala. Muitos de seus departamentos são sustentados por donativos de pessoas que se regozijam em perpetuar os ideais educativos dos rishis. Florescentes filiais da escola estabeleceram-se em Midnapore e Lakshmanpur. A sede de Ranchi mantém um departamento médico que fornece gratuitamente remédios e serviços médicos aos pobres da localidade. O número de pessoas tratadas alcança, em média, mais de 18 mil por ano. A Vidyalaya também deixou sua marca nas competições esportivas e no campo acadêmico, onde muitos diplomados por Ranchi distinguiram-se posteriormente na carreira universitária. Nas 3 últimas décadas, a escola de Ranchi teve a honra de receber a visita de muitos homens e mulheres eminentes do Oriente e do Ocidente. Swami Pranabananda, o santo de 2 corpos de Benares, esteve em Ranchi por alguns dias em 1918. Ao ver as pitorescas aulas sob as árvores e, à noite, os meninos sentados imóveis durante horas em meditação yogi, o grande mestre comoveu-se profundamente. "Meu coração está cheio de alegria", disse ele, ao ver que os ideais de Lahiri Mahasaya sobre o treinamento adequado da juventude são postos em prática nesta instituição. Que as bênçãos de meu guru estejam aqui.
Um jovenzinho sentado ao meu lado arriscou-se a fazer uma pergunta ao grande yogi. Senhor, disse ele, serei monge? Minha vida destina-se unicamente a Deus? Apesar de sorrir amavelmente, os olhos de Swami Pranabananda perscrutavam o futuro. Filho, respondeu ele, quando você crescer, haverá uma bonita noiva à sua espera. O jovem realmente se casou, depois de haver planejado, durante anos, ingressar na ordem dos Swamis. Algum tempo depois da visita de Swami Pranabananda a Ranchi, acompanhei meu pai em Calcutá, a casa onde o yogi estava temporariamente hospedado. A previsão de Pranabananda, feita muitos anos antes, voltou de súbito à minha mente. Vê-lo-ei com seu pai mais tarde. Quando papai entrou no quarto do Swami, o grande yogi levantou-se e abriu e abraçou com afetuoso respeito. Bhagabati disse, que está fazendo por você mesmo? Não vê que seu filho dispara em direção ao infinito? Corei ao ouvir o elogio na frente do meu pai. O Swami continuou. Recorda-se com que frequência o nosso abençoado guru costumava dizer Banat, Banat, Banjai. Um dos comentários favoritos de Lahiri Mahasaya, com o qual incentivava seus discípulos a perseverarem na meditação. Literalmente significa fazendo, algum dia será feito. Pode-se traduzir livremente o pensamento assim. Um esforço hoje, outro amanhã. Em um dia, você atinge a meta divina. Pois então continue incessantemente com a Kriya Yoga e atinja depressa os portais divinos. O corpo de Pranabananda, que me parecera tão saudável e forte durante a minha assombrada primeira visita a ele em Benares, mostrava agora sinais definitivos de envelhecimento, embora sua postura fosse ainda admiravelmente ereta. Swamiji, perguntei, olhando diretamente nos olhos. Por favor, diga-me, não está sentindo o avanço da idade? À medida que o corpo enfraquece, as percepções de Deus sofrem alguma diminuição? Ele sorriu angelicalmente. O bem-amado está comigo, agora mais do que nunca. Sua absoluta convicção arrebatou minha mente e minha alma. Ele continuou. Ainda estou gozando de 2 aposentadorias, uma de Bhagabati aqui e outra lá de cima, apontando para o céu. Por um breve período, o santo imobilizou-se em êxtase, sua face iluminada por brilho divino. Uma resposta mais do que o suficiente à minha pergunta. Notando que no quarto de Pranabananda havia muitas plantas e pacotes de sementes, perguntei a razão daquilo. Saí de Benares definitivamente. Diz, estou a caminho do Himalaia. Lá abrirei um ashram para os meus discípulos. As sementes produzirão espinafre e alguns outros vegetais. Meus queridos estudantes viverão com simplicidade, passando seu tempo em beatífica união com Deus. Nada mais é necessário. Papai perguntou a seu condiscípulo espiritual quando voltaria a Calcutá.
Nunca mais, respondeu o santo. Este é o ano em que Lahiri Mahasaya me disse que eu deixaria minha amada Benares para sempre e iria ao Himalaia para ali abandonar minha forma mortal. Meus olhos encheram-se de lágrimas com estas palavras, mas o Swami sorriu tranquilamente. Ele me recordava uma criancinha celestial sentada nos joelhos da Mãe Divina em segurança. O peso dos anos não prejudica a plena posse dos supremos poderes espirituais de um grande yogi. Ele é capaz de renovar seu corpo à vontade. Às vezes, entretanto, não se preocupa em retardar o processo de envelhecimento, mas permite que seu karma se esgote no plano físico, dispondo de seu corpo atual como de um dispositivo para economizar tempo e evitar a necessidade de eliminar em outra reencarnação quaisquer vestígios remanescentes de karma. Meses depois, encontrei um velho amigo, Sanandan, um dos discípulos mais próximos de Pranabananda. Meu adorável guru já se foi, disse-me entre soluços. Ele estabeleceu um eremitério perto de Rishikesh e nos deu um carinhoso treinamento. Quando estávamos bem instalados e fazíamos rápido progresso espiritual, sua companhia propôs um dia alimentar uma enorme multidão de Rishikesh. Perguntei por que motivo queriam um número tão grande. Esta é a minha última cerimônia festiva, disse ele. Não entendi todas as implicações de suas palavras. Parabanandaji ajudou a cozinhar grande quantidade de comida. Alimentamos cerca de 2.000 convidados. Depois do festim, sentou-se numa plataforma alta e fez um inspirado sermão sobre o infinito. Quando terminou, à vista de milhares de pessoas, voltou-se para mim, que me sentara atrás dele no estrado e, contra seu costume, falou-me em tom enérgico. Sanandan, prepare-se. Vou dar um pontapé em minha forma. Essa expressão, dar um pontapé em minha forma, significa abandonar o corpo ou morrer. Após um silêncio atordoante, gritei com força. Mestre, não faça! Não, por favor, por favor! A multidão permaneceu em silêncio, curiosa por minhas palavras. Pranabanandaji sorriu para mim, mas seus olhos já avistavam a eternidade. Não seja egoísta, disse, e não chore por mim. Durante muito tempo servi alegremente a todos. Agora rejubile-se e deseje-me velocidade divina. Vou me encontrar com o amado cósmico. Num sussurro, Pranabanandaji acrescentou: renascerei em breve. Depois de gozar por um curto período da bem-aventurança infinita, voltarei à Terra para estar com Babaji. Babaji é um guru que ainda está vivo. Foi guru de Lahiri Mahasaya. Veja no capítulo 33. Você saberá logo mais quando e onde minha alma ficará presa na gaiola de um novo corpo. Mais uma vez ele gritou: Sanandan, aqui dou um pontapé em minha forma por meio da segunda Kriya Yoga. A verdadeira técnica usada por Pranabananda é conhecida pelos iniciados avançados na Kriya Yoga da Self-Realization Fellowship como a terceira iniciação em Kriya Yoga.
Quando passada por Lahiri Mahasaya a Pranabananda, era a segunda cria que ele recebia do Yoga Avatar. Esta cria permite ao devoto que a domina sair do corpo e a ele regressar conscientemente em qualquer momento. Yogis avançados usam essa técnica de cria durante a última saída, a da morte, um momento que eles invariavelmente conhecem de antemão. Os grandes yogis entram e saem do olho espiritual, estrela de prana e porta da salvação. Jesus Cristo disse: Eu sou a porta. Através de mim, qualquer pessoa que entrar será salvo, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão, entre parênteses, Maya ou ilusão, fecha parênteses, só vem para roubar, matar e destruir. Eu, abre parênteses, a consciência crística, fecha parênteses, vim para que tenham vida e para que tenham em maior abundância. Estas palavras estão registradas na Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 9 e 10. Na página 279 tem uma fotografia. Essa fotografia é a escola Yogoda Satsanga Branch Mat. O Branch Mat e a Ashram da Yoga Satsanga Society of India em Ranchi foi fundado por Paramahansa Yogananda quando ele mudou a escola de meninos para este local em 1918. Atualmente, o Branch Mat serve os membros da YSS e distribui os ensinamentos de Kriya Yoga de Paramahansa Ji em toda a Índia. Além das atividades espirituais, o centro mantém várias instituições educacionais e um dispensário de caridade. Quase acabando. Falta só metade de uma página. Ele contemplou o mar de faces diante de nós e fez um gesto de bênção, dirigindo sua visão internamente para o olho espiritual. Ficou imóvel, enquanto a multidão espantada supunha que o santo meditasse em êxtase. Já ele abandonara o tabernáculo de carne, que é o seu corpo, e mergulhara sua alma na vastidão cósmica. Os discípulos tocaram o corpo, sentado na postura de lótus, mas já não havia calor em sua carne. Só restava uma forma rígida. O inquilino voara para as praias da imortalidade. Quando Sanandan terminou a narrativa, pensei: o abençoado santo de dois corpos foi dramático na morte como fora em vida. Perguntei onde Pranabananda renasceria. Considero esta informação uma confidência sagrada, respondeu Sanandan. Não a posso revelar a ninguém. Talvez você descubra de outro modo. Mais tarde descobri por meio de Swami Keshavananda que Pranabananda, poucos anos após seu nascimento em um novo corpo, dirigira-se a Badrinarayan no Himalaia, e ali se reunira ao grupo de santos em volta do grande Babaji. Descrevo o meu encontro com
Keshabananda, nas páginas 438 até 442. Esse encontro com Keshabananda não vou ler agora, vou deixar para ler no capítulo correspondente. E acabou o capítulo 27. Obrigado pela atenção.